Graça e paz, queridos irmãos, bom dia, amém, graças a Deus, de fato é tudo o que nós precisamos, Ele é tudo o que nós precisamos. Em dias tão difíceis, de notícias tão ruins, de incertezas, de aflição, de angústia, de dor, de choro, Ele é tudo o que nós precisamos. E além de ser tudo o que nós precisamos, Ele é suficiente. Queria te convidar a fechar seus olhos mais uma vez e continuar nesse ambiente de adoração e gratidão pelo Deus que temos, pela sua graça salvadora, pela sua graça libertadora, que nos faz estar aqui hoje, nessa manhã, gozando de saúde, de liberdade. E tudo que a gente pode oferecer para Ele é a nossa gratidão, a nossa adoração. Senhor, como acabamos de cantar aqui, o Senhor é tudo o que nós precisamos. Por isso, Deus, em nome de Jesus, Senhor, acalenta o nosso coração, traz consolo para aqueles que choram, conforto para aqueles que sofrem, e traz, Deus, a certeza para o nosso coração de que o Senhor é Deus e nós não somos, de que o Senhor é o Deus que tem nas suas mãos o controle de todas as coisas, de que o Senhor é o Deus Todo-Poderoso, onde nós encontramos refúgio e fortaleza. Ah, Deus, em nome de Jesus, gera em nosso coração essa segurança. Gera em nosso coração, Senhor, essa certeza de que nós estamos debaixo das Tuas asas, acolhidos, amparados e amados por Ti. Esse amor que transcende todas as coisas, esse amor que é maior do que tudo e do que todos, nos envolve, nos protege e nos dá da Tua presença, Senhor. Que o Teu Espírito Santo se mova no nosso meio, arrebatando os corações, tomando cativo nossa mente e o nosso coração em Cristo Jesus, onde nós estamos cativos. Nos faz pensar nas coisas que são do alto, não nas que são da terra, onde nós estamos escondidos com Cristo, em Deus. Ah, Deus, obrigado, obrigado pela Tua palavra que nos conforta o coração. Obrigado pela Tua palavra que nos encoraja, nos faz continuar caminhando, nos faz continuar, Deus, nos faz perseverar. Oh, Pai, em nome de Jesus. Ah, Senhor, mova-nos na Tua direção, como aquele filho que caiu em si, depois de esbanjar a herança do pai. Ele caiu em si e voltou para a casa do Pai. Senhor, nos atrai. Atrai aqueles, Deus, que estão distantes do Senhor. Atrai, Senhor, aqueles que estão com o coração duro ainda, coração resistente, teimoso.
Oh Deus, em nome de Jesus, muda os corações. Corações de pedra em corações de carne, inclinados a te obedecer, a ouvir a tua voz e te obedecer. Em nome de Jesus. Amém, Senhor. Amém. Amém, queridos. Você pode deixar a sua Bíblia aberta em João capítulo 3. Essa semana tem sido uma semana difícil, uma semana de tristes notícias. Nós temos Petrópolis, que foi atingida por chuvas torrenciais e desabamentos, e como a Hélida disse aqui, tragédia anunciada ou não, pessoas perderam suas vidas. Pessoas perderam seus parentes, filhos perderam seus pais, pais perderam seus filhos. A gente pode apontar aqui N problemas, dizer que é culpa desse ou daquele. Isso não interessa quando você tem a sua casa arrastada pela lama e gente que você ama está enterrada ali. Nós temos a Ucrânia que pela ganância, ou sei lá o que move um coração duro, sem Cristo, na escuridão, que mata simplesmente por ganância. E nós temos tido notícias ruins uma atrás da outra. Durante a semana, no esporte aqui no Brasil, vários estádios com brigas nos estádios. Quase todo jogo tem briga. Apedrejaram o ônibus do Bahia, do time do Bahia, machucaram um jogador. Ontem apedrejaram o ônibus do Grêmio, machucaram um jogador do Grêmio. Briga generalizada nos estádios. E a violência toma conta. Me parece que alguma coisa vai muito mal. Me parece que alguma coisa está fora do eixo. Como se não bastasse uma pandemia que a gente enfrenta há mais de 2 anos, que ceifa vidas, que rompe relacionamentos, que afasta as pessoas umas das outras, que esvazia igrejas. Ainda as pessoas se degladiam. O que está acontecendo? As pessoas já logo vão lá para Mateus 24:6, né? Onde Jesus fala das guerras, dos rumores de guerras, de terremotos, mas ele diz, não entrem em pânico, porque ainda não é o fim. Mas os versos 12 a 14 diz uma coisa muito interessante para mim e para você. Ele diz, o pecado aumentará e o amor de muitos esfriará. Mas quem se mantiver firme até o fim será salvo. As boas novas a respeito do reino serão anunciadas. Onde? Em todo o mundo, para que todas as nações as ouçam. Então, aí sim, virá o fim. Se eu e você podemos ter uma certeza, é de que as boas novas do Evangelho vão ser anunciadas ao mundo todo. Em Petrópolis, na Ucrânia, dentro da nossa casa. A luz do Evangelho vai brilhar no mundo todo. A grande questão é se ela já brilhou em mim e em você. É isso que me deixa angustiado. Eu vinha falando para a Ana, durante essa semana, que
Eu estava muito angustiado nessa semana. Talvez por conta dessas notícias. E às vezes bate um desânimo muito grande. Porque você acaba não vendo muita perspectiva. E você fala, será que isso vai melhorar? Será que isso vai acabar? Será que isso vai ter um fim bom? Será que não vai? Jesus está dizendo aqui que o pecado vai aumentar. E o amor de muitos vai esfriar. Não tenham pânico. Porque as boas novas vão ser anunciadas. E quem perseverar até o fim vai ser salvo. Isso precisa trazer alento para o meu e o seu coração. E o desejo, meus irmãos, de que essa luz do Evangelho brilhe em nosso coração. Em nosso coração, primeiro. No meu e no seu. Porque quando a luz do Evangelho brilhar de verdade em meu e seu coração, então a luz do Evangelho vai brilhar em Petrópolis, vai brilhar na Ucrânia. Hoje o professor Franklin Ferreira, da editora Fiel, postou uma imagem de um senhor de idade agarrado numa cruz, em Kiev. Agarrado, orando, pessoas nas praças orando. Ele disse que a sociedade bíblica da Ucrânia esgotou as Bíblias. Sabe por quê? Porque quando a esperança vai embora, quando não existe mais nada, as pessoas voltam seus olhos para Deus. Que eu e você, meus irmãos, nessa manhã, não esperemos que a esperança se esvaia de nós, para que os nossos olhos se voltem para Deus. Porque a oportunidade nos está apresentada agora, aqui, nesse auditório, às 11h05 da manhã, para que a luz do Evangelho brilhe no seu coração e no meu. Porque a luz brilha para manifestar o amor de Deus em Jesus Cristo. João 3,16 diz para mim e para você: porque Deus amou tanto o mundo, que deu o seu Filho único, para que todo o que nele crer não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, esse versículo traz conforto para o nosso coração, é verdade. Deus amou o mundo, amou tanto, de tal maneira, que deu o seu único Filho, para que todo aquele que nele crê, e talvez essa frase, para que todo aquele que nele crê, seja um pouco deixada de lado, seja um pouco sem importância, porque para nós o que interessa é que Deus amou o mundo, para nós o que interessa é que Ele deu o seu Filho por mim, que glória, que bênção, para que eu não pereça, mas que eu tenha vida eterna. Isso me traz alento, me traz conforto, me traz segurança, mas a gente precisa entender que é para todo aquele que nele crê. Porque se Deus amou o mundo de tal maneira, esse amor aqui de Deus é o foco. Mas não tem nada a ver comigo e com você, esse amor. Tem a ver com Ele mesmo, porque não há nada em nós que faça Deus se derreter de amor, porque nós somos pecadores, caídos, e o que havia para mim e para você era a ira de Deus. Romanos 1,18 diz: a ira de Deus é contra todos que são pecadores e perversos. Nós estamos aqui, que por sua maldade impedem que a verdade seja conhecida. Paulo não está falando deles, porque às vezes a nossa mania é dizer, eles são os pecadores, que precisam disso.
Não, é nós. Nós. Se não for por Cristo, o que tem para nós é ira de Deus. Romanos 6,23 também nos diz que o salário do pecado é a morte. Mas o mesmo Romanos 6,23, meus irmãos, nos apresenta a graça maravilhosa de Deus. E ele diz: mas o dom gratuito de Deus é a vida eterna em Cristo Jesus. É de graça, porque Ele decidiu que seria assim. Ele decidiu olhar para esse povo caído, pecador, miserável que somos, e Ele decidiu: eu vou amá-los até o fim. Não porque eles merecem, mas porque eu quero amá-los. O fato de Deus amar o mundo não significa que Ele aprova as nossas más condutas, mas indica que Ele é benevolente. Sabe, às vezes a gente tem a tendência de achar que a gente merece esse amor de Deus, porque a nossa cultura é uma cultura da meritocracia, onde eu faço por merecer. Então, se Deus me ama, é porque alguma coisa boa Ele viu em mim. E deixa eu te dizer uma coisa: se Deus viu alguma coisa boa em mim, não é meu, é dele mesmo. Então não é novidade nenhuma para Ele. Então, se você, meu irmão, vê alguma coisa, alguma virtude que há nesse pobre coitado aqui, se você vê alguma qualidade em mim, tenha a certeza de que não vem de mim, é de Deus, de que eu sou um mero, miserável instrumento dEle. Que se não fosse por Ele, o que sobraria para mim era a sua ira, e eu seria aniquilado da face da terra. Então eu não mereço nada. E foi de tal maneira que Ele amou, que a sua compaixão pelo ser humano, o seu interesse por nós, mesmo depois da queda, se manteve até o esbanjar, o transbordar desse amor. Quando Ele envia o seu Filho para se entregar por nós, para que nós fôssemos lavados pelo sangue do Cordeiro aspergido naquela cruz. Porque Deus é pródigo em amor, Ele esbanja amor, como aquele pai que recebe o filho perdido, o filho que gasta a sua herança, Ele o recebe com um abraço e um beijo. É assim que Deus recebe um pecador caído e miserável como eu. E Ele deu o seu Filho, o seu único Filho, Filho unigênito, o Filho gerado de Deus. Nós somos criados por Ele, de uma outra substância, ou seja, do pó da terra. Mas Jesus não. Jesus foi gerado da mesma substância de Deus. E Ele só fez uma vez, uma única vez, porque Jesus é o único. Não há cópia, não há xerox, não há sequer alguém talvez parecido, porque Ele é único, da essência de Deus, porque Ele é Deus. E a redenção desse ser humano, meus irmãos, minhas irmãs, tinha um preço. Era a vida desse filho. Era o mais alto preço que podia ser pago. Era a vida do seu único filho, gerado dele, da mesma substância dele. E Jesus aceita essa punição que era para mim e para você, como se fosse dele, como se ele tivesse pecado, como se ele fosse um miserável, como se ele tivesse sobre ele a ira de Deus.
E Filipenses 2, 6 a 8, diz para mim, para você, como Ele, Jesus, o Filho de Deus, feito, gerado dele, da mesma substância de Deus, se comportou. Diz assim, que embora sendo Deus, não considerou que ser igual a Deus fosse algo a que se devesse apegar. Em vez disso, ele se esvaziou a si mesmo, assumiu a posição, a forma de escravo, nasceu como ser humano. Quando veio em forma humana, ele se humilhou e foi obediente até a morte e morte de cruz. Para quê? Para que todo que nele crer. Meus irmãos, crer é muito mais do que chegar a um entendimento intelectual, ou seja, a um convencimento de que Jesus é Deus. O meu objetivo aqui não é subir nesse púlpito e convencê-los de que Jesus é Deus, e de convencê-los de que Jesus é o melhor caminho para você, de convencê-los que Jesus pode transformar a sua vida. Isso cansa. Porque esse trabalho do Espírito Santo de Deus crer significa colocar a nossa confiança e segurança nele, de que ele é o único que pode de verdade, verdadeiramente nos salvar. Crer é confiar a nossa vida e agora o nosso destino eterno a Cristo. Sabe, não é essa vida que viveremos aqui até que um dia os nossos familiares nos coloquem numa sepultura, mas é a vida eterna, é o nosso destino eterno, está nas mãos dele. Então por que, meus irmãos, não entregar essa vida agora nas mãos dele e confiar de que ele pode fazer muito melhor do que nós fazemos? Crer é ter a certeza de que Jesus tem o poder para nos transformar em alguém muito melhor. Ele diz, é para todo o que nele crê, não pereça, mas tenha vida eterna. Sabe, algumas pessoas rejeitam essa ideia da vida eterna. Talvez rejeitam a ideia da vida eterna porque a vida atual é miserável, sem sentido, sem sabor, sem cor. Então, como é que pode essa vida aqui, que é miserável, ser eterna? Eu não quero. Então, tem muita gente que quando pensa em vida eterna, dá um calafrio, dá um frio na barriga, porque não quer viver essa vida miserável, cheia de angústia, de dor e sofrimento. Mas deixa eu te dizer uma coisa, a vida eterna não tem nada a ver com isso aqui. A vida eterna não é uma extensão dessa vida aqui. Porque a vida eterna é a vida de Deus personificada em Cristo Jesus, que eu e você poderemos viver quando estivermos junto com Ele. Então, a palavra de Deus, e se ela é verdade, e eu creio que ela é verdade, ela diz que lá, junto dele, a vida de Deus, a vida eterna, não haverá choro, não haverá dor, não haverá sofrimento. Só alegrias eternas. O eterno também é diferente de infinito. Itamir Neves diz o seguinte: o infinito tem começo e não tem fim. O eterno não tem nem começo e nem fim.
Vida eterna, portanto, não se refere ao tempo, mas à qualidade da vida. Nesse caso, vida com qualidade divina. Esta vida com qualidade divina se manifesta em termos práticos em nosso espírito, vivificado pelo Espírito Santo, se manifesta em nossa alma, transformando as nossas mentes, as nossas decisões, as nossas emoções, e finalmente se manifesta em nosso corpo, através de um viver comportamental diferenciado, demonstrando a transformação que é interior. Então a vida eterna não começa quando a gente fechar os olhos para esse mundo. A vida eterna começa na eternidade. Deu para entender? Não tem a ver com o tempo. A vida eterna já está acontecendo se você entrega a sua vida a Cristo e deixa Ele governar a sua vida. Porque então, através do Espírito, Ele vai vivificar o teu espírito. Ele vai trabalhar e transformar a sua alma, na sua mente, nas suas decisões e nas suas emoções. E isso tudo vai refletir no seu corpo. Oh Deus. Sabe, se a gente cresce de verdade nessas verdades, quão diferente nossas vidas seriam. Quão diferentes seriam as decisões que a gente toma todos os dias. Quão diferentes seriam as nossas emoções. Quão diferente seria o nosso corpo, a nossa saúde, o nosso físico. Você crê, meus irmãos, nas verdades dessa palavra de João 3,16 na sua vida? Vamos seguir então no restante do texto. Versos 17 e 18, diz assim: Deus enviou o seu Filho ao mundo, não para condenar o mundo, mas para salvá-lo por meio dele. Não há condenação alguma para quem crê nele, mas quem não crê já está condenado por não crer no Filho único de Deus. A luz brilha, meus irmãos, para manifestar a salvação de Deus em Jesus Cristo. Deus enviou Jesus com uma missão, a de salvar e não de condenar. Deus poderia simplesmente bater o martelo no seu tribunal celestial e eterno e dizer: está todo mundo condenado, é uma geração pecadora, distante de mim. Alguns até me louvam com os seus lábios, mas o seu coração é distante de mim. Então, o veredito é esse: pam, condenados. Mas ao invés disso, Ele envia Jesus, que não veio trazer condenação, mas salvação. Deus mostra que a salvação só é possível de uma única maneira, por meio de Jesus Cristo. Não há outra possibilidade, não há outro meio, não há liminares que você consiga com um bom advogado ou um juiz que você conhece. Não tem como. É só através de Jesus Cristo. Somente Cristo. Muitas pessoas ainda assim tentam se proteger dos seus temores, das suas dores, das suas angústias, colocando sua fé em algo que elas mesmas podem fazer ou podem ter. É mais seguro, né? Fica dentro do meu controle, fica dentro das minhas possibilidades. Então, eu vou me sentir seguro se tiver algo que eu possa fazer. Sempre é assim. Sempre é melhor se eu tiver alguma coisa ao meu alcance, ao alcance das minhas mãos, onde eu posso trazer para perto de mim, e isso vai me deixar seguro, isso vai me deixar tranquilo de que há algo que eu possa fazer em meu próprio benefício.
menos a salvação. Essa não tem como. É só através de Jesus. É só através dele que as coisas acontecem em nossas vidas. No verso 18, João distingue quem crê e quem não crê. Quem crê não sofre a pena da condenação. Não há mais condenação, assim como Paulo diz em Romanos 8:1. Ele diz: agora, portanto, já não há nenhuma condenação para os que estão em Cristo Jesus. Que ótima notícia, não é mesmo? Não é uma boa nova? Não há condenação para aqueles que estão em Cristo Jesus. Ora, se então a questão é, se eu estou em Cristo Jesus, ninguém pode me condenar, não há condenação contra mim. Então, essa é uma ótima notícia, que devia fazer a gente saltar dos bancos agora e pular de alegria e dizer, glória a Deus por isso. Ao mesmo tempo que o Evangelho traz a boa notícia para os que creem, o Evangelho também é uma péssima notícia para quem não crê. Quem não crê no Filho único de Deus já está condenado. Esse era o tipo de notícia que devia fazer a gente agarrar nesses bancos, tremendo de medo, e dizer, Senhor, eu creio em Cristo Jesus. Senhor, em nome de Jesus, entra na minha vida, transforma o meu ser, porque eu não quero cair nas mãos desse Deus irado, sofrer condenação. Há uma boa notícia de que aqueles que estão em Cristo Jesus não serão condenados, estão salvos. Aleluia. E há uma péssima notícia, que aqueles que não creem no Filho único de Deus, que não creem, não entregam a sua vida como para Jesus, o seu Senhor e Salvador, estão condenados. Isso deveria fazer você pensar na sua vida. Você que está aqui nesse auditório e você que está em casa assistindo. Mais uma vez, a luz brilha para manifestar a salvação de Deus em Jesus. Por último, a luz brilha para dissipar a escuridão que existe sem Jesus. Verso 19 em diante diz assim: e a condenação se baseia nisto. A luz de Deus veio ao mundo, mas as pessoas amaram mais a escuridão que a luz, porque seus atos eram maus. Quem pratica o mal odeia a luz e não se aproxima dela, pois teme que os seus pecados sejam expostos. Mas quem pratica a verdade se aproxima da luz, para que outros vejam que ele faz a vontade de Deus. A luz de Deus veio ao mundo, meus irmãos. Se lembra que no domingo passado eu disse que Paulo, a caminho de Damasco, ao seu redor brilhou uma luz tão intensa que o fez cair ao chão, cego. Essa luz expôs toda a podridão que havia no coração daquele homem. E essa luz brilha até os dias de hoje. Brilha na pessoa de Jesus Cristo e através da sua palavra, que é reveladora e expõe o meu e o seu pecado. Ela mostra para mim e para você quem nós somos de verdade. Você pode parecer a melhor pessoa do mundo, para a sua família, para os seus amigos, para a sua igreja, mas Deus te conhece plenamente.
E quando você é confrontado com a palavra, você se enxerga. Eu lembro também de Pedro, quando Jesus manda ele jogar as redes mais uma vez, e ele diz: sobre a tua palavra eu vou jogar as redes, e de fato ele consegue fazer uma grande pescaria, e quando ele volta e reconhece que Jesus Cristo é o Senhor de verdade, a única coisa que Pedro consegue fazer é se jogar aos pés de Jesus e dizer: Senhor, afasta-te de mim, porque eu sou um pecador. Então, quando a luz de Jesus brilha sobre mim e sobre você, a única coisa que nos resta é rosto em terra, confessando a Ele os nossos pecados, arrependidos, tementes, clamando a Ele por perdão e misericórdia. Porque nós sabemos que com um estalo de dedos, Deus pode nos varrer dessa terra. Mas a luz brilha para que a escuridão vá embora, para que a escuridão se dissipe, desapareça. Essa luz é Jesus. Mas mesmo assim, muitas pessoas não querem ter sua vida exposta à luz de Deus, porque elas temem o que possa ser revelado. Elas na verdade não querem ser transformadas, porque está bom assim. Mas a luz de Deus veio ao mundo, e essa luz é Jesus, que é a oportunidade maravilhosa de Deus, para que nós não vivêssemos em trevas, mas na luz. Mas o texto diz que as pessoas amaram mais a escuridão do que a luz. As pessoas preferiram, e até hoje muitos preferem, viver na escuridão, escondidos, pensando que estão protegidos, mas elas estão em trevas. Não quero que ninguém saiba o que se passa aqui. Sem permitir que a luz brilhante do Evangelho ilumine os lugares mais escondidos aqui dentro do meu coração, os lugares mais secretos, os lugares mais sombrios da minha vida. Mas quando a luz do Evangelho encontra uma brecha no seu coração, ela ilumina até os quartinhos mais secretos que nós temos. E toda sujeira aparece. Mas Deus é tão gracioso, tão amoroso, que Ele não deixa assim. Deus não é aquele que abre a porta, ilumina, e quando enxerga a sujeira da nossa vida, Ele fecha a porta rapidinho e diz: credo. Não, Ele entra. E Ele limpa, Ele faz uma faxina em nossa vida, Ele joga essa sujeira toda para fora. Às vezes alguma sujeira dessa aparece para a nossa vizinhança. Mas pode ter certeza de uma coisa: é melhor que a sujeira aparece sendo varrida para fora, do que quando alguém por acidente entra na sua vida e descobre que a sua vida é uma sujeira só. Permita que Deus possa varrer para fora a sujeira que existe dentro de você. Mas por que as pessoas amam mais a escuridão do que a luz? Porque as suas obras eram más. Eles não estavam dispostos a viver de acordo com a verdade. Eles valorizavam mais o seu orgulho do que a integridade. O seu preconceito mais do que a fé contrita. Qualquer um, meus irmãos, nessa condição odeia a luz. Ele se nega a ser exposto por ela, porque ele teme que os seus pecados sejam manifestos. Então ele odeia a luz.
mas a presença santa de Jesus traz a luz para afugentar toda a escuridão que possa haver em nossa vida. E então, aquele que pratica a verdade se aproxima da luz. Quem adere, quem deseja praticar a verdade que está em Cristo, não tem medo da exposição da luz, não tem medo de que alguém coloque o dedo no interruptor e acenda a luz. Enquanto quem ama as trevas evita a luz por meio da exposição, da vergonha, da condenação, o que ama a luz, ele não se ensoberbece. Ele não sai desfilando a sua autojustificação, porque ele sabe que ele não tem papel nisso, porque ele sabe que não tem participação nisso, mas ele vem para a luz para que se veja claramente que as suas obras são realizadas por intermédio de Deus. Então, quando a gente está na luz, as pessoas olham para mim, para você e vê, de fato, é um miserável. Mas Deus age através dele. Deus está nele. É possível ver Deus nele. Ver Deus nela. Então, quem olha para alguém que se aproximou da luz, não vê alguém superior ou altivo, mas vê o Deus que a iluminou. Amém. Glórias a Deus por isso. Que maravilhosa graça nós temos dessa luz de Jesus brilhar ainda nos dias de hoje, dias tão sombrios. Que maravilhoso é saber que mesmo em dias de angústia e sofrimento, a luz de Jesus ainda brilha. Que maravilhoso é saber que mesmo em meio à guerra, a luz de Jesus brilha no meio de Kiev, no meio de Moscou. Há homens e mulheres tementes a Deus que andam na luz como lâmpadas acesas naquele lugar. Que maravilhoso é saber que em Petrópolis, no caos que está, há lâmpadas acesas naquele lugar. Que maravilhoso é saber que mesmo na escuridão da minha vida, a luz de Jesus brilha ao meu redor, com irmãos e irmãs de verdade, que andam com Deus. E Tamir Neves também diz que o homem necessita crer em Jesus Cristo. Depois de crer, isto é, quando isso acontece, ele não é condenado, ele é salvo. E como consequência da nova vida, ele deve viver de modo diferente, desenvolvendo as suas obras no poder que Deus dá. Então eu queria que você nessa hora fechasse os teus olhos. E se de alguma forma, meu irmão, minha irmã, você que está aqui hoje, ou você que está em casa assistindo, ou você que vai assistir essa mensagem um dia, ainda não permitiu que a luz de Jesus brilhe nos mais secretos esconderijos da sua alma, que você faça isso agora. Que você experimente abrir a porta da sua vida para que Jesus entre de uma vez por todas. Que você permita ser transformado por Ele, só por Ele, porque só nele há a possibilidade de redenção e salvação. Não há nenhum outro meio, só em Jesus Cristo. Porque Ele, sendo Deus, não se importou com o ser igual a Deus, mas veio até esse mundo para te buscar. Veio até esse mundo para alcançar o seu coração. Veio até esse mundo para entrar na sua vida e transformá-la totalmente. Totalmente. Se há alguma área na sua vida que precisa de luz nessa manhã, que você permita que o Senhor aperte o botão do interruptor
e acenda essa luz. Entrega a sua vida a Jesus agora. Agora. Entrega a sua vida completamente para Jesus. Você deve estar falando assim, mas Rogério, eu já fiz isso. Entrega ela totalmente. Totalmente. Solta esse fio que ainda você segura. E deixa o Senhor governar a sua vida completamente. Deixa o Senhor brilhar a sua luz na sua vida. Ah, mas os meus pecados vão ser expostos. Vão aparecer. Deixa que apareça. É melhor esse pecado que você conserva apareça sendo varrido para fora do que guardado aí no seu coração. Deus, nós nos colocamos diante do Senhor, diante da cruz de Cristo. Olha-nos, Deus, através dela, por aquilo que Jesus fez por nós naquela cruz um dia. E nós nos submetemos a Ti, Senhor. Invocamos o Teu nome, Senhor Jesus. Vem habitar em nosso coração, Senhor. Se você consegue dizer isso em alto bom tom, diga: vem, Jesus, habitar em meu coração de uma forma completa, de uma forma integral, de que não haja lugar nenhum na minha vida, nenhum lugar secreto onde o Senhor não possa estar, onde a sua luz não brilhe. Deus, em nome de Jesus, transforma a nossa vida, Senhor. Transforma-nos. Que toda angústia, que todo medo, que todas as preocupações, que toda a ansiedade caiam por terra agora, porque temos a certeza de que o Senhor é o Deus que tem tudo no controle das Tuas mãos. E até que a luz brilhe em todo o mundo, o fim não chegará. Ah, Deus, em nome de Jesus, vem sobre nós. Amém, Senhor. Amém. Amém, meus irmãos.